Olá, pessoal. Esperar a Etienne aqui. Vamos esperar o pessoal entrar. Hoje nossa live com uma convidada especial. A Ceci já entrou. Oi, Ceci, tudo bem? A Gilda, a Nives, todo mundo entrando aí para o nosso bate-papo de hoje, que vai ser muito legal. Vejam se vocês estão me vendo bem, que a luminosidade aqui hoje tá meio ruim. Deixa eu acender aqui um pouquinho. Vamos ver se melhora um pouquinho aqui. Ah, a Etienne entrou aí, ó. Muito bom. A Etienne tá entrando. A Solange. Oi, oi. Tudo E aí, bem? Boa tarde. boa Todo mundo tarde. vai ser nosso papo legal hoje. Deixa eu só entrar mais um pouquinho de gente enquanto eu tento acender uma outra luz aqui. Já vou apresentar minha amiga. Tá bom de Você luz eu apresento, não tem problema, tá gente. boa? Tá ótimo. Tá Tá, sem... tá- A persiana foi quebrar bem agora. Não, mas tá super iluminado você. Tá até mais do que eu, por incrível que pareça. Tá Oh, bem, tá ótimo, que... dá pra ver bem. Pra quem não me Oi. conhece, eu sou a Etienne, eu me apresento. A Cris não me apresenta, eu me apresento eu. Vocês viram que a Etienne tem um problema de timidez, assim, muito sério. Pouco- Mas a Etienne, pessoal, uma nutricionista muito competente, minha amiga de Porto Alegre, que tirou um tempo. Oi? Morando em Porto Alegre, minha É, amiga Toca da Débora. Gema. Isso é uma informação importante, porque a hora que o sotaque sair, eles vão falar que eu tô mentindo. Certeza, morando em Porto Alegre. Agora corrigindo, porém, continue. Pode continuar. Muito bom. Aí eu pedi pra Etienne se ela podia dedicar esse tempinho dela aí, que ela é uma pessoa ocupada, para dar um help para os meus pacientes entenderem um monte de coisa legal. Como eu disse, o consultório da Etienne é em Porto Alegre, mas agora o consultório dela é no celular e no computador dela, que ela está atendendo o povo do Brasil inteiro aí online. Depois, se Exatamente. darem, eu super mega indico, Etienne. Muito obrigada. Fico muito feliz. A Imagina. gente tem alguns pacientes em comum, né, Cris? Nosso Sim, gênio. E a gente trabalha junto também. E aí, quando ela me contou dessa ideia, eu achei super ok, porque eu, para quem já me conhece, né, quem tá aqui que me conhece, falo muito de diabetes tipo 1 lá no meu Instagram, porque eu sou diabética, né? Eu tenho DM1, então eu falo muito desse assunto lá, mas eu atendo. Às vezes, esses dias até uma paciente me perguntou: ah, eu não sabia que você atendia DM2. Eu falei, claro que eu atendo. Se atendo, atendo mais DM2. Então, assim, para falar de emagrecimento, porque eu também falo disso, né? Emagrecimento, diabetes tipo 2, de low carb mesmo, que é o que a gente vai falar hoje aqui. Porque como eu falo muito de DM1 lá, acaba que fica achando que eu só atendo DM1. Mas não, não é verdade. exatamente. Até porque a quantidade de gente com DM2 é muito, 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 muito maior que com DM1, né? 90% dos diabéticos são do tipo 2. E com relação à obesidade, para vocês terem uma ideia, no último censo, pessoas acima do peso, englobando obesidade e sobrepeso, no Brasil, 54% da população. Então, o volume também no meu consultório de obesidade, sobrepeso e DM2 é muito maior que DM1, né? É, aqui também é assim, muito maior, obesidade, DM2. DM2 é o que mais aparece, né? Ou quando não é DM2, é resistência insulínica, alguma coisa ali já nesse Algum caminho. pré-diabetes. Exatamente. A gente está falando de DM1, DM2, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, né? Isso aí. Então, são doenças bem diferentes. Se vocês tiverem dificuldade em entender, vocês vão perguntando para nós. Não é o assunto da live diferenciar DM1 de DM2, mas se isso for importante para vocês entenderem, entender o que a gente vai falar, pode perguntar que a gente explica também. Isso aí, é Bom, verdade. pessoal, nós fizemos um roteirinho básico para não ficar muito aleatório, para a gente não se perder demais, mas nada engessado, nada que a gente precise necessariamente seguir. Uma Isso parte aí. do nosso roteirinho
foi baseado justamente em perguntas que nós recebemos, tanto no meu perfil quanto no da Etienne, né? E nós duas vamos dar pitacos aqui. Eu fiz uma proposta de entrevistar a Etienne, então eu vou começar aqui pedindo para a Etienne falar um pouquinho, mas eu também vou falar, não é nada engessado, de como a gente conceitua aí uma dieta low carb, uma dieta cetogênica em termos de redução de carboidrato. Como que fica essa história? Tá, eu acho legal da gente deixar aqui claro, até porque a gente vai falar de low carb, né? A live o tema é low carb, né? Deixar claro que existe hoje uma definição aí que acontece, que rola, né? Que a gente fala, em que disse que uma dieta low carb é baixa. A gente até viu hoje 150 gramas de carboidrato, 130 gramas de carboidrato, já seria uma dieta low carb. E tanto eu quanto a Cris, a gente segue mais ou menos a mesma linha, tá? Tanto que a gente tem pacientes em comum. Eu e ela entendemos que para uma questão de emagrecimento e para um DM2 também em relação ao emagrecimento, uma dieta já com essa quantidade de carboidrato que seria considerada uma low carb, né? 120 gramas de carboidrato dia, 110 gramas de carboidrato dia, já é um pouco alta para esse objetivo, tá? Que a gente tem aqui de emagrecimento. Então a gente considera um pouco a menos, mas isso é puramente definição. Tá? Uma dieta low carb é uma dieta baixa em carboidrato. Então, se hoje você chega para mim com uma dieta de 500 gramas de carboidrato dia e eu te coloco numa de 200, você já está em low carb, né? Então, lembrando que o brasileiro médio come pelo menos 300 gramas por dia. Um brasileiro que não faz nenhum tipo de dieta. Ele não faz dieta, exatamente. Então a gente tem que entender como que o paciente vai chegar, para até quanto a gente consegue ir, mas que uma dieta low carb, principalmente, não é uma dieta no carb. Isso é muito importante da gente definir, né? Não é que ela não tem carboidrato, ela tem sim. E eu vou falar um pouquinho só, se eu estiver entrando já, e se me interrompe, né, Cris? Mas eu acho importante a gente dizer que muitas coisas que todos acham que são que não são carboidratos e entram nessas 100 gramas, 120 gramas. Porque quando a gente comenta com o paciente, né, não, vou te deixar numa dieta aí de 70, 80 gramas de carboidrato, ele já pensa na batata, no arroz, enfim, na mandioca. E aí ele fala, então dá. Aí a gente fala, mas toma cuidado, porque tudo tem carboidrato, né? A abobrinha vai ter carboidrato, a vagem vai ter carboidrato, o quiabo vai ter, obviamente, em quantidades menores, mas a gente tem que contabilizar tudo isso aí. E às vezes a gente tem que explicar também que não é porque você almoçou um prato de salada com quiabo e vagem e cenoura crua ralada e um bife que você não comeu carboidrato. Você comeu sim carboidrato, você não comeu carboidrato complexo, enfim, você não comeu uma outra classe de carboidrato que seria a batata e o arroz. Né? Então, quando a gente fala de uma dieta low carb, basicamente a gente está falando de uma dieta que tem a sua base ali, tem muito vegetal, tem proteína, tem gordura. Então, não é uma dieta que não tem nenhum carboidrato. Tem algumas frutas também que entram. E a diferença maior aí, que eu acho que a gente pode falar, eu vou falar a diferença, e a Cris pode entrar na parte da cetogenia, que eu acho legal, é que da low carb para cetogênica, a cetogênica, ela é uma dieta low carb. Só que ela é uma dieta very low carb. Ou seja, a gente considera ali abaixo de 30 gramas de carboidrato, se eu não me engano. Então, é uma dieta com muito menos carboidrato. E, para mim, assim, falando em conduta de dietoterápica, né? Falando de conduta em consultório, o que acontece na dieta cetogênica, que difere ela um pouquinho da low carb, é a questão da proteína. Porque a gente não pode colocar muita proteína numa dieta cetogênica, além do carboidrato ser baixo, tá, gente? Uma proteína, porque a gente faz um processo aqui chamado gliconeogênese, enfim, a gente faz um processo que a gente acaba usando essa proteína, o fígado acaba produzindo um pouquinho de glicose. Então, você acaba saindo dessa cetose. Então, a grande diferenciação em termos de dieta é que numa dieta low carb não cetogênica, a gente consegue extrapolar na proteína, não precisa colocar muita gordura e baixo carboidrato. Quanto que na cetogênica, a gente não pode colocar muita proteína, além dela ser baixa em carboidrato. Tá? Acho que ficou mais ou menos explicado aí. Agora, eu acho que a Cris pode falar melhor essa questão de estar cetose, né? Por que as pessoas querem estar em cetose? Por que é importante? E se é importante? Acho que essa parte a Cris vai explicar melhor do que eu. Fala aí, Cris, você agora. Falei pra caramba. A dieta cetogênica, ela é mais baixa ainda em carboidrato que uma low carb tradicional, como a Etienne estava dizendo, né? Abaixo de 50 gramas de carboidrato por dia.
para induzir ou tentar induzir um estado de cetose, né? De aumento dos corpos cetônicos dosáveis no sangue. Lembrar que a gente dosa na fitinha do Libre, não a fita de cetose mesmo, né? De cetonas, é uma fita específica. Bom, para começar, que não é nada fácil entrar em cetose, né? Eu mesmo acho que nunca tive em cetose na vida e também não faço questão porque já respondendo a pergunta que a Etienne já lançou aí, eu não acho necessário para a gente emagrecer, para quem já está magro manter o peso. A dieta cetogênica, ela tem algumas indicações precisas, né? Ela é muito usada quando a low carb é terapêutica para algumas doenças, como por exemplo, crises convulsivas refratárias ao tratamento convencional, né? Convulsão. Lembrar que isso é muito antigo, desde o começo do século XX, final do século XIX, que as crianças com crise convulsiva refratária já são tratadas com dieta very low carb, que é uma dieta bem gordurosa, baixa em proteína e nada de carboidrato. Hoje em dia já se tem muito estudo também de tratamento de câncer com dieta cetogênica, de tratamento de Alzheimer. Então, nessa seara terapêutica, ela é muito utilizada. Mas para nós aqui, no meu contexto da Etienne também, ela não tem uma fundamental importância. Não que ela não seja boa, mas a gente deixa meio que como opcional para o paciente. A low carb para a gente tradicional, com em torno de 50, 70 gramas de carboidrato, eu uso mais em torno de 70, ela já resolve 90% dos nossos problemas aí, né? Até porque os pacientes chegam pra gente, geralmente eles estão nesse nível comendo 300 gramas de carboidrato dia, né? Quando chega no DM2. Então, é difícil você sair de 300 gramas de carboidrato dia para 20, 30 para uma cetogênica, né? Exatamente, o conforto da dieta fica muito comprometido, né? A gente tem que tirar coisas, por exemplo, um tanto a mais de frutas que podem dar um conforto para o paciente na dieta low carb e não sentir tanto, né? Exatamente. E eu acho legal também da gente falar nessa questão da cetose, que é exatamente isso que você falou, né? Ela é muito boa, mas ela não é necessária para o emagrecimento e nem para o DM2 que quer emagrecer, né? E uma estratégia legal para se chegar na cetose, mas que não serve só para isso, seria o jejum, né? Então, assim, as pessoas costumam fazer jejum para entrar em cetose mais rápido, justamente por causa desse período, né, de tempo que você fica sem comer. E a gente, tanto eu quanto a Cris, a gente estava até conversando sobre isso outro dia, falando que eu sempre costumo tentar com os meus pacientes de emagrecimento e DM2 essa questão do jejum. DM2, assim, eu bato muito, insisto muito em tentar fazer jejum. Tá? Porque dá aquele descanso, digamos assim, né, pro pâncreas. E ele nivela ali, ele te deixa um tempo maior com uma glicemia mais estável, normal, do que você estaria inserindo algum alimento ali. Então, eu acho muito legal. E para emagrecimento também. Porque o jejum, a gente tem tanto essa questão do déficit calórico que você acaba tendo ali no dia, porque você pula essa refeição, né? E na janela que você tem para comer, você sente menos fome. E aí você acaba comendo menos, além de todo um equilíbrio hormonal, que aí também a Cris pode falar melhor do que eu dessa parte aí de equilíbrio hormonal que acontece durante o jejum. Não precisa ser de 24 horas, que alguém já perguntou, já respondi. Fala aí. Ó, antes de eu falar, só para não deixar passar, a Fabrícia está perguntando, pelo que eu entendi, ela é DM1, ela tem diabetes tipo 1 e ela não quer fazer cetogênica, mas ela está perguntando se é possível isso para um DM1. Não Dieta fazer cetogênica ou ter cetogênica? Não, Fazer se cetogênica encaixa no tratamento de um diabético tipo 1. daí, assim, tem que tomar muito cuidado com a insulinização da gordura. Porque aí já não sei em que parte você tá aí do seu tratamento, se você já faz contagem de gordura. Mas quando a gente faz uma cetogênica com DM1, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente com a gordura saturada, porque ela vai dar um impacto e lá na frente, tá? E aí você tem que fazer essa insulinização. Só para não sair do tema lá do DM2, mas é isso. Mas dá para fazer sim. Vou chamar a Etienne um dia para a gente falar só de DM1, porque é muito interessante essa questão da gordura virar glicose, é muito legal, mas é um assunto bastante específico, mas dá sim. Bom, eu gosto muito de jejum, eu acho que estabiliza pra caramba a glicemia dos diabéticos tipo 2.
E para a estratégia de emagrecimento, eu acho o jejum fantástico, porque eu acho que as pessoas pulam refeição com mais facilidade, principalmente se elas já estão em dieta low carb, do que a facilidade que elas fazem várias outras coisas, do tipo resistir a determinado tipo de alimento, ir para academia, sei lá. Eu vejo que emplacar um jejum mínimo É mais fácil. algo tão difícil. E as pessoas não tendem a fazer uma compensação completa. Então, assim, eu vou ficar com muita fome, eu vou comer por dois para duas refeições quando eu comer. Não, não é para uma também. Mas vamos dizer assim, para 1h30. Não chega a comer para compensar aquela refeição que pulou. Então, o jejum, além de ele manter a insulina lá baixinha, que é o efeito metabólico do jejum, e quando a insulina está baixinha, nós estamos numa situação que a gente chama de catabólica, de queima de gordura. Então, por si só, já seria interessante fazer jejum, por essa questão metabólica. Se não for só por essa questão, que já é uma boa, tem ainda a questão do déficit calórico. Quem faz jejum come menos. Né? É Então, verdade. eu sou, assim, fã número 1 do jejum. Somos duas. Uma outra questão do jejum que eu acho legal a gente falar, pincelar, é que existe às vezes uma grande resistência das pessoas no primeiro momento de fazerem jejum. Principalmente se você vem, como eu falei, daquela Carbolândia lá, né? Por quê? Porque vocês sentem fome. Muita fome e fome toda hora, justamente por causa desse desbalanço hormonal. A insulina, a glicemia, a insulina, desce hipoglicemia o tempo inteiro com fome. Quando a gente aborda esse tema jejum, já regala aquele olho, né? Não vou conseguir, não posso pular meu café da manhã, E a gente às vezes fala, né? Eu pelo menos faço isso. Não, vamos começar, vamos adaptar a low carb, que é o primeiro passo, né? Vamos começar na low carb. E aí, quando você for se adaptando, você consegue fazer jejum. E isso vem de maneira muito natural. E eu sempre falo que o primeiro jejum, ele vem ali natural, né? Ele vem assim, não tô com muita fome, vou pular aqui, vou jogar o café um pouquinho depois. E ele acaba vindo. Por quê? Justamente porque quando você come mais, quando você tem uma alimentação mais baixa em carboidrato, você não tem esses picos aí que eu expliquei, e aí você não tem tanta fome, você consegue fazer o jejum. Daí ele vem mais fácil. Então não se assustem. Quem aí tem uma alimentação muito rica em carboidrato, quando a gente fala de jejum, já vira logo, torce o nariz, né? Não é para se assustar. Isso é realmente uma adaptação da low carb. Isso é bom a Eu gente acho que pegar o pessoal que já está na low carb há muito tempo, desde a época do Atkins aí, né? Porque dieta low carb, gente, não é novidade, não. Opa. Além do livro que eu tô lendo e a Etienne também tá lendo, que eu tô acenando aqui pro povo, mas já tem perguntinha. Lendo o livro que eu tô lendo e a Etienne também, que é o The Case for Keto, do Gary Taubes. Nossa, tem relatos antiquíssimos, da década de 20. Então, dieta low carb é um negócio bem velho. Eu acho que o pessoal que faz há muito tempo já fazia jejum intermitente. É que ganhou nome, aí virou uma coisa na vitrine. Assim, se você faz uma dieta low carb bem feita, o nível de saciedade é tão considerável que pular uma refeição do dia não é nada de extraordinário. As pessoas já fazem isso há muito tempo, antes de existir esse nome jejum intermitente aí. Exatamente. É comer de acordo com a fome, né? É isso. É comer quando. Basicamente. Vou passar para a próxima pergunta que fizeram, que foi muito interessante, que a gente vai entrar nesse da caloria. Não aqui na coisa, não. Nas perguntas, não. Tá bom. É porque tem uma aqui da RGA. Depois eu leio aqui. Vai, manda bala aí. E uma pessoa mandou lá na minha caixinha, eu achei muito interessante essa pergunta. Ela perguntou se você comer, por exemplo, 1.500 calorias de carboidrato numa dieta, né? Com maior parte de carboidrato é igual a você comer 1.500 calorias com uma dieta mais rica em gordura e proteína. Só pela questão calórica. Eu até fiz um post na semana que ela me perguntou. Achei muito interessante essa pergunta, porque eu acho muito bom a gente explicar, né, Cris? Tanto que a gente falou agora dessa questão do metabolismo, que a gente, quando a gente está falando de caloria é um processo de laboratório. Caloria, a gente determina aquilo ali. Diferente do que vai metabolizar dentro de você e o que o seu corpo vai fazer com aquela caloria fornecida. Então, a gente comer, por exemplo, 500 calorias em açúcar. Quando eu falo a gente, não tô me incluindo, tá, porque eu sou diabética. A gente, pessoas normais aí, pessoas que não têm diabetes tipo 1. Mas quando vocês comem 500 calorias de açúcar, o corpo, para metabolizar
açúcar, ele vai fazer lá a sua digestão e vai liberar uma cacetada, um monte de insulina ali. E a insulina é um hormônio altamente anabólico, vai fazer você ganhar peso, que é diferente de 500 calorias em azeite, que foi o exemplo que eu usei, ou numa gordura, que vai ser toda metabolizada de outra maneira, que não vai existir essa produção de insulina ali. Então, não é só contar calorias, não é só botar, fazer uma continha de VET, etc., né? E falar, isso aqui é tantas calorias por dia para você, tá bom, porque não é assim. E aí, eu conversando com a Cris também sobre isso, que a gente ia falar aqui na live, ela levantou a questão da proteína, que eu achei muito interessante do percentual que ela me falou. Fala aí, Cris, que você me falou mais cedo da proteína. Então, hoje, mais cedo, a gente estava conversando, Etienne, e uma coisa que a gente falou, assim, primeiro passo, coloca o paciente na dieta low carb. Antes de falar de caloria, coloca ele, ensina ele a fazer uma dieta low carb. Porque isso já resolve quase todos os problemas. A fome fica muito mais baixa na dieta low carb, sem que você conte caloria. E se você é esperto, começa a perceber o tamanho da sua fome, você começa a comer menos e já começa a emagrecer. Não é que essa questão do balanço calórico, ela não é importante. O balanço calórico é sempre importante, mas ele vem naturalmente. Você naturalmente baixa a ingesta de caloria. Isso que a Etienne estava mencionando agora, é que eu brinco que proteína paga pedágio. Isso aí, proteína, eu adorei. Proteína paga pedágio. Eu inventei essa história de que proteína paga pedágio, porque cerca de 20 a 25% das calorias que você come em proteína são gastas digerindo a própria proteína. Então, você comeu 100, vai ficar só 75 a 80 para você. O resto vai ser perdido no próprio processo de digestão da proteína. Já a gordura, o hidrato, é mínimo, esse pedágio é irrisório. Então, por isso que proteína é tão vantajoso e não é a mesma coisa comer proteína do que comer açúcar e gordura. O ambiente hormonal e enzimático a que nós somos induzidos quando comemos esses macronutrientes, ou gordura, ou proteína, ou carboidrato, e mesmo álcool, que é um outro macronutriente, é totalmente diferente. O que acontece lá dentro da gente, quando a gente come carboidrato, é totalmente diferente do que acontece quando a gente come gordura ou proteína. E muito pouca gente pode comer qualquer coisa, 1.500 calorias de qualquer coisa, sem engordar. Sei lá, uns 5% da população. E existem, porque Existem. Tem aquele que fala, plano, né? Esses magros de ruim realmente existem. Eu brinco que nem todo mundo tem competência para engordar. Exatamente. Mas o que acontece dentro da gente é muito diferente. Então, a maior parte de nós, réis mortais, não conseguimos nos manter minimamente magros se nós não pensarmos em ficar num ambiente enzimático e hormonal adequado ou favorável. Se você ficar olhando para a caloria apenas, você não está dando importância para o ambiente enzimático hormonal, você está dando importância para a caloria. E se você não der importância para ele, a maioria das pessoas não conseguem se manter minimamente magros, porque ele tem uma força, essa questão hormonal e enzimática tem uma força incrível. Com maior boa vontade do mundo, pensando só em caloria, fica muito difícil. Eu não digo que seja impossível, mas é muito difícil porque a fome fica solta. Você tem que manter o leão bravo dentro da jaula. Na dieta low carb, o leão existe, mas ele não está tão bravo. Sim, então, não é diferencial da low carb para manter o peso, eu acho. Nem tanto quanto perder, é óbvio que é mais fácil, mas para manter é exatamente isso. De você não ter essa fome toda que você tem quando você faz uma dieta restrita em caloria. Posso te colocar numa dieta de 700 calorias e você vai emagrecer? Vai ser fácil? Vai ser fácil. Vai ser difícil pra caramba, muito mais do que uma dieta um pouco mais calórica com menos carboidrato, né? Que aí você tá num outro ambiente hormonal ali. Tem uma pergunta aqui. Fala. Sou paciente da doutora Cristina e acabei entrando com o Insta do escritório. Meu nome é Ana Gisele. Oi, Ana Gisele. Quando fazemos um jejum em low carb, depois de um tempo, o corpo não acostuma
e para de perder peso? Olha, Gisele, a gente vai parar de perder peso em algum momento. O Exatamente. platô é inevitável. A questão é onde ele acontece. Se ele acontece com você com um peso minimamente normal, e eu vou falar sobre o minimamente normal já. Tudo bem, ok, é um platô bem-vindo, mas eu faço muita bioimpedância aqui no consultório, né? É um recurso que eu uso demais. Aí você vê lá, o paciente está com 28 de IMC, vamos supor uma mulher, 40% de gordura corporal. Ah, mas ela começou com 32 de IMC, tá muito melhor. Mas tem muita coisa para ser feita ainda. Então, é um platô, se é que essa paciente está em platô, é um platô não desejável. Então, tem que rever o que está acontecendo. Você está perguntando se a low carb e o jejum acostuma. Ele vai dar o resultado daquilo que você está fazendo até onde você consegue chegar. Se você quer chegar ou precisa chegar mais longe, tem que rever. Por exemplo, a gente estava dizendo que não precisa contar caloria, mas chega uma hora que você precisa olhar o plano alimentar junto com o paciente e ver se não está um low carb calórico demais. Se não está cheio de creme de leite, se não está cheio de castanha, se não tem pão low carb 3 vezes por dia. Porque você conseguiu chegar comendo tudo isso até aqui, ok, beleza, que bom. Mas você quer ir além? Nós vamos ter que dar uma olhada na caloria e vamos ter que baixar. Mas não é igual o shampoo que o cabelo acostuma, nem sei. Depois as dermatos dizem. Todo o plano alimentar que tem que ser revisto. Não é só o fato de estar fazendo jejum que deixou você nesse platô. É o que eu falo das arestas. Às vezes você não tá vendo ainda porque você foi perdendo peso numa dieta low carb, porque você vinha aí de uma outra dieta muito, né, high carb, digamos assim. E aí chegou numa hora que realmente você precisa cortar essas arestas. É o excesso de creme de leite aqui, é um excesso de tanto de farinha de amêndoa ali, receitinha aqui. E aí você vai ajustando. Não é só o jejum, né? Que às vezes as pessoas acham que o jejum que deixou no platô. E às vezes é a própria dieta mesmo. Exatamente, exatamente. Às vezes a gente até espera um pouco, né, Tiene, para entrar com um jejum, uma para não ficar desconfortável para o paciente, e outra para dar um plus a mais quando o platô vai se anunciando aí, né? A carta na manga. Tem Uma aquela carta carta. na mão. Exatamente. Exatamente. Eu ia falar do minimamente normal, é porque assim, gente, eu faço uma brincadeira que um. Vamos pegar lá como é que chama aquele cachorro magrelo lá que só tem pulmão? Ai, meu Deus. Um galgo, né? Ele tem outro nome, mas um cachorro galgo, aquele cachorro inglês que é de corrida, que tem um pulmãozão e cinturinha inexistente. Ele nunca vai ser um bacê e vice-versa. Então, assim, o minimamente normal tem que levar em consideração também o exame de bioimpedância, tem que estar minimamente normal, mas a constituição e a família da pessoa. Né? Até onde você consegue chegar? Até onde a sua família é. Não dá para pegar uma família de gente mais troncuda e querer uma pessoa ficar magrela. Bom, não fica. Tem verdade. Exatamente. Ó, só para responder rapidinho antes da gente entrar na próxima, perdi 12 quilos fazendo low carb, mas emagrecendo, mas continuo emagrecendo. Como chegar no peso, né? Como chegar no peso desejado e parar? É a mesma coisa, só que caminho inverso, né? Na hora que você chegar no seu peso e você vai achar a quantidade calórica balanceada ali para o seu peso, você vai manter aquilo ali. Isso aqui é o caminho inverso agora. Você ainda tá perdendo, daqui a pouco você quer parar. Foi isso que eu entendi, não é isso? Eu acho que essa questão de parar de perder peso, o que me preocupa é a massa muscular. Eu não fico muito preocupado com o paciente perdendo peso além do que ele queria, se ele está feliz, além do que ele projetou. Se a massa muscular, porque eu uso muito aparelho de bioimpedância. Se a massa muscular está ok, ele está indo para musculação, está comendo proteína, indo puxar ferro lá, fazer careta na musculação, eu não ligo muito que perca um pouco a mais do que a gente tinha projetado. Agora a pessoa está incomodada. Ah, não, tô ficando Dela é que ela não quer, acho que ela quer parar em certo momento. É isso que a gente e tem que aumentar a caloria. Tem que aumentar a caloria. manutenção, né? É o plano de manutenção. Agora você segue aí nesse plano, Ô, mais ou menos. delícia, ô, delícia poder falar isso para o paciente. Aí pro paciente, tá? Essa aí, Margarida B10, também não quero mais perder peso. Chegou, já perdeu, tá vendo? Que delícia. Os abacates, o pão low carb dela, entendeu? Vai Essa. Chegou... matar o resto da live de inveja aqui, ó. Pois é, não quero mais. É isso aí. Ó, se doer Margarida, se doer teu dente aí, ó, você já sabe, né? Que o povo tá morrendo de inveja aí. Pois Então, é. gente, Ó, várias fala. estratégias.
parar de perder peso. Você pode usar um low carb mais calórico, você pode usar uma dieta paleo, que é não tão low carb. Se o paciente, por exemplo, não é diabético, não tem problema com glicemia alterada, você pode inserir frutas não low carb, você pode inserir raízes, tubérculos, tem várias estratégias para entrar em platô, né? Não para sair, mas se o paciente não. Desculpa te interromper, que cortou aqui, eu achei que você tinha acabado de falar, mas eu ia falar que era. O paciente não é diabético, a gente faz isso, a gente insere mais fruta, insere vegetal, tubérculo, insere mais batata, essas coisas que a gente consegue fazer. Não é o caso da dona Margarida. Tô puxando. Até mesmo um paciente diabético, se ele estava muito obeso e ele emagreceu bastante, pode ser que a resistência insulínica dele melhore tanto, 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 que ele possa comer frutas não low carb, porque ele não era tão deficiente, não é deficiente é uma palavra errada, mas ele tinha, na verdade, uma grande resistência à insulina. Ele tem mais insulina do que ele pensava ter. Então, ele não podia comer, sei lá, vou chutar aqui, não dava para ele comer laranja com peso 20 quilos, 15 quilos a mais, agora dá, porque ele fez já consegue metabolizar. Exato, ele capturou de volta as células beta que não estavam conseguindo produzir insulina. Eu falei 20 quilos é muito. Isso acontece com uma perda de peso muito menor que isso, né? Até tinha uma pergunta, né? Alguém perguntou aqui, vou pegar nas minhas perguntinhas, se é possível baixar a glicose, hemoglobina glicada e medicações, quantidade de medicações que se usa com dieta low carb. Gente, isso é a coisa mais frequente no meu consultório da Etienne. Baixar médio de paciente diabético, porque hoje mesmo eu passei a dieta para um paciente que usa insulina. Eu já tive que começar a deixar ele esperto. Ó, você mesmo vai ter que me ajudar a fazer seu ajuste, porque do dia pro... não é demorado, é do dia para a noite a glicemia cai com a dieta sem mexer em nada na medicação. Se você não avisar o paciente, capaz dele ter uma hipoglicemia grave. Isso é uma coisa importante que a gente sempre fala também, né? Isso sim, dependendo de onde está, né? Do quão avançado, quanto tempo você tem de diabetes, como está seu peptídeo, enfim, de outros detalhes que a gente não vai entrar. Mas a gente tem, por exemplo, eu posso dar um exemplo recente de um paciente que ele chegou para mim com insulina, 2 tipos de insulina, com 3 tipos de remédio, e em 1 semana e meia ele já tinha retirado as 2 insulinas. Depois ele em mais 1 semana retirou um remédio. Resumo da ópera, tem 1 mês e meio e ele tá com um remédio. Só fez dieta low carb. É incrível. Olha, que resultado. Tem alguém perguntando aí, indica aí música. Ela vai cair das pernas com a resposta que eu vou dar aí. Mas ela já tinha, ou ele, né? Já tinha perguntado antes se anti-GAD positivo significa diagnóstico de diabetes. Não, gente. Caramba. O anti-GAD é um anticorpo muito presente em quem tem diabetes tipo 1, em quem tem LADA. Mas, por exemplo, eu posso pedir o anti-GAD para um paciente, ele está positivo e o paciente ainda não está diabético. Ele tem um anticorpo, a gente vai ter que ficar mega de olho, porque a chance de estar vindo um diabetes por aí é enorme, mas ele pode ainda não estar diabético. Só que se eu pego um anti-GAD positivo num paciente meu que não está diabético, eu vou ficar monitorando a glicemia dele muito, muito de perto. Perto, né? Exatamente. Ele ou ela perguntou o seguinte, ó, quais as melhores opções para sair de uma hipoglicemia mantendo a carga? Tadinho da live dos DM2 aqui, DM1 perguntando. Quando você está em glicemia, você tem que comer açúcar. É açúcar, tem que sair da dieta low carb. Você vai sair da sua low carb porque você comeu 3 gramas de açúcar. Porque como a gente falou lá no início, a low carb é uma questão de gramas de carboidrato o dia inteiro. Então você não vai sair de uma low carb porque você teve uma hipoglicemia durante o dia, ou até 2, e que você precisou de 2, 3 gramas de açúcar, tá? É muito pouco para te tirar da low carb, tá? Mas você tem que comer açúcar sim. Não tem essa de comer uma coisinha, uma castanha para sair da hipoglicemia, porque não vai sair da hipoglicemia, tá? Não tem como. Pessoas, gente, não tem problema de hipoglicemia, porque a maior parte não tem DM1 ou não tem um DM2 que usa uma classe de medicamentos chamado secretagogo, ou mesmo a insulina. A maior parte usa
medicamentos para diabetes não secretagogos e não usa insulina, e a outra parte do povo que faz low carb é para emagrecer. Então, nesse público, quase ninguém tem hipoglicemia. Mas se for num público que usa insulina, tem que ser açúcar, porque é muito difícil calcular o que uma laranja vai fazer. O açúcar sabe mais ou menos o que ele vai fazer. Então, por uma questão de previsibilidade, é melhor usar açúcar. Exatamente. Aí a sucrodextrose. Eu vou para outra pergunta que eu achei legal também, lá que mandaram, não lembro se foi para mim ou para você agora. Mas por que que pro DM2 é interessante a low carb, uma vez que ele ainda tem ali uma produção de insulina, né? Por que que seria? Por que que ele não pode ter uma dieta sem ser low carb e tal? Por tudo isso que a gente falou já de low carb, mais um outro detalhe que eu vou falar rapidinho, até para não entrar muito nessa uma parte muito técnica. Mas vocês, pessoas aí não diabéticas que estão assistindo, existem duas fases de produção de insulina, de liberação de insulina. Então, quando vocês comem, vocês têm ali uma parte, vocês não diabéticos, uma parte que fica estocada. Vocês ficam ali com uma insulina basal o dia inteiro baixinha, liberando. Comeu, existe um estoque ali de insulina que vai ser liberado quase que imediatamente para metabolizar aquilo ali que você comeu. Então, quando você não tem diabetes e você come um carboidrato, por exemplo, né? Come uma batata, uma banana, um carboidrato qualquer. Isso, a sua glicemia, ela não vai subir porque o corpo, ele tá ali muito equilibrado a ponto de liberar essa insulina muito rápida. Aí você vai vendo, né? Dependendo da sua refeição inteira, vai ter essa segunda fase de liberação, que aí sim foi uma produção pancreática de acordo com o que você comeu. Beleza, se você não tem diabetes e comeu lá sua banana, enfim, não entrando nem em méritos de emagrecimento, você não vai ter um problema com a sua glicemia. Isso não vai acontecer, tá? Ela vai ficar normal. Se você tem diabetes tipo 2, o que acontece é que você tem um problema nessa fase 1 de produção aqui. Você não tem, ou você tem ela muito prejudicada. Então, quando você come um carboidrato que vai fazer a sua glicemia subir rápido, essa parte aqui não está estocada. Então, a sua glicemia vai subir para lentamente, enquanto o seu pâncreas está ali lutando, porque você já tem diabetes tipo 2, então você já tem resistência insulínica. Então, o seu pâncreas está ali lutando para baixar essa glicemia, e nisso a sua glicemia está alta ali durante um bom tempo até então ela se normalizar lá na fase 2. Nesse meio tempo que você está com essa glicemia alta, porque você não teve a fase 1, isso é prejudicial tanto para o seu corpo como um todo, né? Porque é tóxico você ter essa glicemia alta, não é bom para a sua saúde, quanto para o emagrecimento, né, Cris? Por quê? Porque aí você vai ficar produzindo a insulina. Fala aí. Um estímulo maior para a produção de insulina. Né? Então, o tipo 2, ele consegue ter a segunda fase, que é a insulina que vai ser produzida, não a estocada, como a Etienne bem foi. Só que se for um carboidrato óbvio, principalmente uma porção grande, ele vai ter que produzir um monte de insulina. E insulina é anabolizante, gente. Ela anaboliza, sim, massa muscular, que é tudo de bom, tanto que o povo usa na academia, uns doidos por aí. Mas ela anaboliza preponderantemente gordura. Então, é um hormônio anabolizante para gordura. Você come, sei lá, toma um sorvete, um diabético tipo 2, até o corpo conseguir produzir insulina para dar conta daquele sorvete, ele vai ficar um tempão com a glicemia alta, que é prejudicial para as artérias, para o rim, para os olhos, e a quantidade de insulina que o corpo dele vai conseguir produzir, tendo em vista que ele é DM2, ele vai conseguir produzir, mas é uma quantidade grande de insulina. E eu costumo falar que insulina alta é igual criança de castigo. Se ela subiu, brinquedo no armário, ninguém brinca. Não tem castigo, brinquedo no armário. O que eu tô querendo dizer? Insulina alta não queima gordura. Com a insulina alta, é um status anabólico e não catabólico, ou seja, anabolizar, criar, catabolizar, quebrar, destruir. Então, insulina alta, emagrecer é um negócio muito complicado. Eu a Mônica, que eu ia comentar aqui. Epa, o que eu fiz aqui? Peraí. Pronto. A Mônica, ela deu o exemplo dela que, na verdade, veio a dizer que aquilo que a gente estava falando é possível. Ela usava, acho que, 46 unidades de insulina por dia
e ela mudou a dieta dela para low carb, cetogênica, algum grau de low carb, e caiu de 46 para 6 unidades. Então, gente, não foi uma intervenção medicamentosa, foi uma intervenção de estilo de vida. Exato. E essa questão da insulina dela, eu já tive paciente com Lantus só, porque esse que eu mencionei que tirou tudo, ele tava com Schultoff, uma log, mas enfim, paciente com insulina Lantus de 80, 90 unidades dia, cair para nenhuma insulina. Né? Acontece, porque você tá com uma glicotoxicidade absurda ali, você tá comendo, aí você entra com uma dieta, você entra com mudança de estilo de vida e acontece sim essa retirada aí. Pode acontecer sim, é comum, não é uma coisa fora do normal, não. É tão engraçado isso que quando acontece isso no consultório, eu penso numa coisa que o Dr. Souto, o pessoal deve conhecer o Souto, sempre fala, parece chocante a frase, mas ele brinca que diabetes tipo 2 é uma doença opcional. Então, a Carol, mandar um beijo para Carol, entrou na nossa live aí. Beijo, Carol. Então, diabetes tipo 2, às vezes você consegue deixar com uma dieta low carb muito bem formulada e executada, você consegue deixar o paciente num status de curado. Então a gente brinca que é uma doença opcional. Ah, mas eu me curei? Gente, não é que curou, é assim, a pessoa vive sem diabetes, daí pra frente os exames elas ficam todos normais. Tá curado? De certa forma não, porque se você mudar de estilo de vida de volta, vai. Mas o que importa? Se você vai ficar na dieta pro resto da vida, o que importa é que você tá que nem um paciente que não tem diabetes. Exatamente. Então, é meio opcional. Tô vendo aqui. Tem pergunta? Não, porque eu tô vendo a próxima aqui, que é uma questão da gente falar até o porquê, né? Porquê que, depois de tudo isso que a gente falou, acho que é só para meio que para arrematar o do porquê da low carb, tanto em diabetes quanto em emagrecimento, que existe sim, como a Cris estava falando muito ali, que ela explicou muito bem essa questão hormonal. Gente, quando a gente faz uma dieta em que você tá com esse balanço hormonal aí, você tá bem equilibrado, você não tem fome. Então você não come toda hora, a gente espaça essas refeições, a gente faz jejum. O seu metabolismo ele vai andar de maneira muito melhor, claro, né? Mas a questão do emagrecimento, ele vem muito de você não comer. É simples, né? É uma coisa que parece meio óbvio até da gente falar. Mas é isso, quando você faz essa dietinha de comer pouquinha comida de 3 em 3 horas, você está sempre naquela coisa de ficar comendo. E quando você começa a mudar esse estilo de vida e ir para uma dieta que é baixa em carboidrato, e você equilibra esse ambiente enzimático, como a Cris falou aí, bonito, né? E esses hormônios, você não tem fome. E isso é fundamental no processo de emagrecimento. Por quê? O que as pessoas querem? Não sentir fome para não ter que comer para conseguir emagrecer. Né? É muito você fala, eu acho isso totalmente verdade, que é assim, o que eu faço para não ter fome? Não come. Não come, é lindo isso, não é? Eu acho lindo. Eu acho lindo. É maluco isso. O que eu faço para não ter fome? Não come. Se você come o dia inteiro, os hormônios orexígenos, geradores de fome, não é só a insulina, eles ficam assim, ó. Se você não come, eles ficam assim. Então, todo mundo já teve que ficar com um parente no hospital e teve que pular a refeição, a correria, tudo, e ver que você sente fome, mas se você insistir, a fome passa. Só que se é uma pessoa que vive assim, ela vive com pouca fome, né? Então, e tem uma outra questão que a mitocôndria, que é dentro das nossas células, o motorzinho, né, o gerador de energia, ela precisa de horas de descanso, faz muito bem para a mitocôndria jejum. É incrível a ação do jejum na mitocôndria. Então, até esse benefício tem. Você vê que jejum é um negócio antiquíssimo, né? Quando eu gosto de estudar um pouquinho de filosofia e gosto de tradições orientais, é uma outra coisa que eu gosto muito de estudar. E isso daí está muito presente. Já foi visto o benefício de jejum lá atrás, não só para emagrecer, mas para manter a cognição em dia, para manter a concentração. Vocês devem saber, assim, jejum está presente em quase toda a tradição religiosa, não por acaso, porque o nosso corpo, ele pensa melhor, ele processa melhor, ele se concentra melhor em jejum. Tanto que tem CEOs de empresa que fazem jejum para desempenho cognitivo, não é nem para emagrecer. Né? Sim,
Isso eu acho que a gente fala às vezes da questão de, quando eu vejo muita gente assim questionando, mas a Etienne segue uma linha low carb, por que que tem que... Porque eu acho, sinceramente, a maneira mais fácil e mais prazerosa de você perder peso. E eu, como diabética, não tenho nem outra opção. Isso eu nem cogito, porque para mim ela é a única opção mesmo. Mas para paciente que quer emagrecer, eu acho assim, você não sentir fome, não ficar naquela dependência de tem que comer, tô com fome, tem que comer pouco, é algo que é como se você descobrisse, né? Eu descobria, sei lá, o pote de ouro no fim do arco-íris. Por quê? Eu sempre vivi, há anos atrás, né, quando eu descobri a low carb, com essa questão das 3 horas, 3 em 3 horas. E eu tava sempre ansiando a outra refeição, e era sempre uma fome, e era sempre assim, já deu 3 horas, tem que comer. E quando você se liberta, é tão maravilhoso você não sentir essa fome, você poder fazer o que você quiser, poder fazer jejum e comer só quando tá com fome, que você acaba emagrecendo naturalmente. E esse é a grande... Por isso que eu acho que eu bato tanto nessa tecla da low carb para emagrecimento. Eu acho mais fácil. Fora que os alimentos, eles são gostosos, né? Porque como não retira muito da gordura, o sabor... Grande exemplo é come aquele iogurte chamado 2 ingredientes da Nestlé na versão verdinho desnatado e come na versão azulzinha integral. Mas integral, eu comi o outro. Mas, ó, para o público não diabético, gente, low carb não é o único jeito. A Etienne concorda comigo que eu ela faz tempo. Não é o único jeito de emagrecer. Eu, hora ou outra, pego aqui no consultório paciente que já chega para mim indo super bem, com uma dieta de que reduziu o que eu comia. Tá tudo certo. Eu acho. Nós Opção, né? Eu acho quinzena de janeiro, acho que eu peguei uns 2. Eu lembro bem de um caso até que me chamou muita atenção. A paciente estava super feliz, com um resultado mega fantástico, simplesmente comendo menos. Então, se está funcionando, está tudo certo. Não precisa fazer low carb. É que acontece que, para grande parte das pessoas, é mais fácil fazer dieta low carb. Não é tão difícil atingir o objetivo com low carb quanto com restrição calórica. Mas a questão é, funcionou, tá valendo. E até mesmo, vejam que curioso, nessa questão de você ter uma certa desnutrição, não quantitativa, mas qualitativa, que a gente fica pegando no pé de quem faz dieta de restrição calórica e aí fica achando uns lixos não calóricos para comer, tipo, sei lá, deixa eu lembrar aqui. Umas pipoca da lá que tem pouca caloria, que mais? Uns negócios que não tem nada de caloria, mas também não tem nada de nutriente. Mas também, gente, por outro lado, então, essa questão de não ficar desnutrido é mega importante. Mas por outro lado, se eu for fazer uma dieta cetogênica e como só músculo esquelético, só como o bíceps do animal, eu também estou correndo risco de ficar com. Não tanto, porque carne é um alimento muito mais completo do que essas porcarias que eu nomeei agora. Mas vejam, se eu não como vísceras, se eu não tomo um caldo de osso, se eu não como um pouco de vegetais, eu também estou num extremo de que eu posso ter uma desnutrição qualitativa. Pode. Então, cada um tem que achar o equilíbrio. E para essa questão do equilíbrio, a dieta low carb tradicional, ela é muito boa, porque ela é muito rica, não falta quase nada, vem tudo, das frutas low carb, dos legumes, saladas, e dos ovos, e do peixe, do frango, do porco, da vaca. Isso aí é gostoso e não fica faltando nada, então facilita a vida. E ainda a cereja do bolo é não sentir fome. Poxa vida, estamos no céu. Não é mesmo? É o mais fácil. Eu vou responder só uma pergunta que passou aqui do álcool e aí a gente entra nos lanches, que foi o pedido do pessoal. Não vai acabar. Perguntaram em termos de bebida alcoólica, o que seria tolerável, né, admissível na low carb. Olha, vou te falar que vamos partindo do princípio que bebida alcoólica faz uma bagunça metabólica em você, tá? Isso aí não tem jeito. Então, assim, álcool é inimigo da dieta de emagrecimento, ponto. Gostamos de álcool? Gostamos de álcool, não é mesmo? Então, assim, o que a gente tem que pesar? O que é menos pior? O gin, ele é menos pior. O vinho, né? O vinho seco, não aquele vinho doce, ele é menos pior. Se você pegar cerveja ali, é bem pior, né? Falando em termos aí de uma dieta low carb. Mas entendam que
não é só a caloria do álcool que bagunça a sua dieta, né? O álcool, ele faz esse desbalanço metabólico que atrapalha, você tem retenção hídrica, né? E tem um grande detalhe do álcool. O fígado ou metaboliza álcool ou queima gordura. Ele trava a queima de gordura. Exatamente. E tem uma outra questão do álcool, que é a questão que a gente fica muito mais permissivo quando a gente bebe. Ah, eu já tô bebendo esse vinhozinho aqui, agora eu vou comer essa coxinha que tá aqui. Porque eu tô bebendo esse vinho mesmo. Já fica, então tem que tomar muito cuidado com o álcool na dieta. Mas assim, esses que eu falei, né? O gin, o vinho seco, não sei se tem algum outro, a vodka até. Eles são muito menos pior do que se você pegar um champanhe, né? Que é doce, um brute, sei lá, doce, ou uma cerveja. Vinho do Porto, um chopp. Vinho do Porto, exatamente. É tentar balancear isso. Mas entenda que qualquer álcool para emagrecimento complica. Complica, que faz isso aí que a gente dá esse desbalanço metabólico. Brinco que o álcool faz muito bem para nossa alma, mas para o corpo não faz, não. A gente só toma porque é gostoso. Pois é, eu tô dizendo, gostar, a gente gosta. Beber, bebo. Porém, não posso chegar aqui e falar, olha, pode beber aí que não vai atrapalhar seu emagrecimento, porque vai, né? Então não tem jeito. A gente não pode mentir. A questão que pediram muito pra gente foram sugestões de lanches low carb, né? Para inserir ali num contexto que também não tivessem muita gordura. Uma das questões era a questão de não ter muita gordura. E aí, antes de falar dos lanches que a gente vai falar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu e Cris concordamos nessa, né? Essa história de lanche também é algo que atrapalha o emagrecimento. Porque, na realidade, gente, a gente quando faz de dieta low carb, a gente não tem necessidade desse lanchinho aí intermediário. A não ser que seja um intervalo muito grande entre as refeições. E ainda assim, a gente consegue ficar esse período muito bem. Quando a gente começa a inserir, esses lanches, eles são muito calóricos, principalmente os low carb, né? Castanha é muito calórico, a gente sabe que vem de monte, não vem umazinha. Então, assim, essa questão, só para deixar claro que o próprio lanche, ele já é algo que pode atrapalhar, sim, o seu emagrecimento, até porque a gente é uma boa receita dele. Fala. A gente usa no começo, porque às vezes os nossos pacientes estranham muito, né? Ficar tantas horas sem. Plano, sempre coloco. E aí chateia muito eles, aí corre o risco deles largarem o principal, que é a própria dieta. Se eu não falar do shake, hoje vai ter gente que vai querer me matar. Vou mandar um beijo para a mamãe Insulina. A mamãe Insulina está dizendo aí que adora o nosso trabalho. Obrigada. Muito obrigada pelo prestígio. Bom, e tem low carb que é até de baixa caloria, né? Você quer falar aí? Eu só não vi o que posso falar. Eu posso falar. Eu vi que você falou que você tem que falar de alguma coisa ainda. Bom, vamos lá. O que eu vou falar que a gente anotou de lanche prático e que não vai atrapalhar tanto o emagrecimento, né? Uma coisa que eu e a Cris concordamos muito é a nori. Para quem não conhece, é uma alga. E ela vende em snack. Aí em São Paulo, na Liberdade vende aos montes. Internet tá aí para isso, né, gente? Alga nori. Eu compro no Ceasa. Ceasa. Eu aqui em Porto Alegre não sei aonde vende, porque eu não acho, só internet mesmo. E ele é um snack gostosinho que tem quase nada de caloria. Então, maravilhoso. Não mexe na glicemia, super low carb. Junto dele ali na mesma lojinha, você já pode comprar o tofu. Quem me conhece, quem me segue lá, sabe que eu gosto de um tofu. Então, assim, tem que deixar ele marinando, senão ele não tem gosto. Mas ele pode servir como um snack muito bom, porque ele é muito baixo em caloria, ele tem um pouco de proteína, tem que ser orgânico, tá? Ele não vai ter impacto não vai fazer sua glicemia subir, essa bagunça hormonal. Além disso, a gente tinha falado mais o quê, Cris? Ovo de codorna, que mais? Vão me matar, mas eu de vez em quando como isso aqui, ó. Não tô nem olhando. Não, tudo bem, o conjac, né? Não, mas é porque assim, comer macarrão de lanche é estranho, né? Mas eu não tô nem aí com estranho. Eu quero saber se a minha barriga vai gostar e se eu não vou engordar. Maravilhoso. Ovos para lanche, ok. Alguém perguntou. Ovos, ótimo para lanche. Conjac, que a Cris está falando ali, é que ela fala como se todo mundo soubesse que é conjac, né? Pessoa chique. Conjac, gente, é uma raiz, né? Que imita macarrão. Aí tem macarrão, tem lasanha. E aí a Cris faz ele aí no escritório de tarde, lanchinho da tarde. Eu misturo com qualquer coisa, não tem frescura. Mas domingo eu postei um negócio no Stories que serve super de lanche. Quem viu, era um omelete de claras com sementes e shiitake branco. Omelete ótimo para fazer também. Esse lanchinho é top, porque ele é high protein, low fat, low carb. Ele é só high protein.
A história da clara também serve. Tem um paciente meu que ele diz que parece uma rabanada. Vamos lá, gente, não parece, mas vamos lá. Que é essa clara também, canela e xilitol. Canela e xilitol nessa mesma clara e pode botar ainda uma colherzinha de fermento ali, se quiser, vira uma panquequinha doce com gosto de canela e xilitol. Também Como é zero que é isso? problema. Clara. Um pouquinho de fermento, canela e xilitol. Somente. Vira uma rabanada, de acordo com ele. Tá, Não sei canela, se ele tá aí, o Paulo. Mas é maravilhoso. Ele fala que parece uma rabanada. Ele come e diz que é maravilhoso. Isso é bom também. O ovo de codorna que eu falei é bom. A história da gelatina que a gente falou também. Com cuidado, né? A gelatina diet, muito cuidado com a maltodextrina, que ela pode ter impacto aí, mas comprar uma açúcar gelatina stevia não tem. Marca low sugar stevia. comprar essa. Aí o que a gente falou? De volume, né? Então você pegar um iogurte natural, bater com essa gelatina, ou comer o iogurte com a gelatina também é uma boa opção, porque vai Eu vou ter que falar do shake, senão vou morrer. Vai vir uma flechada. Fala do shake. Tem os shakes. Mas também, vão derrubar a gente a hora que der 19 horas? Tá Ele derrubando? ele avisa, sua live vai se encerrar em tan. Ai, meu Deus. Do shake. Ô, gente, tem jeito de fazer shake low carb? Tem. Dá para bater aquele iogurte, 2 ingredientes da Nestlé com whey protein, com cacau. Eu gosto de jogar ainda nibs de cacau depois para comer de colher. Dá para bater clara de ovo com gelo e paçoquinha diet. Dá para bater clara de ovo, daquelas de ovo, com whey protein e pasta de amendoim, enfim, mas cuidado, gente, ó, é umas bombeta calórica isso aí. Não dá muita saciedade, porque tomar as coisas não é a mesma saciedade que mastigar as coisas. E tem uma questão que comer clara de ovo crua, existe uma possibilidade de interferir na biotina. Para algumas pessoas pode não ser legal para cabelo e unha. Mas que tem jeito de fazer shake proteico, low carb para quem gosta de shake, tem. É só saber. Também, Cris. Abacate. Picotou o que você falou. Alguém perguntou de azeitona. Azeitona, show de bola. Azeitona é uma boa opção também. Azeitona, queijo. É que a gente queria sair um pouquinho da gordura, porque pediram lanches não com tanta gordura. Mas azeitona, ok também. Minha bala de gelatina. Ó, antes da bala de gelatina, gente, salada e legumes também é lanche. Eu posso fazer um prato de legumes e salada no meio da tarde, com show, delícia. Tomate com cereja, cortadinho, maravilhoso. Ai, meu Deus, tá? Tem tanta coisa para falar, acho que vamos ter que fazer outra live, Tiene. Mas deixa eu falar da bala de gelatina. Eu pego duas embalagens de gelatina low açúcar stevia, faço com a água de uma só e ainda assim ponho gelatina sem sabor. Ou seja, fica mega blaster dura. E aí eu corto como se fosse bala. Também é um lanchinho aí. Não é saudável, mas é low carb, tá valendo. Cuidado, só para fechar, né? Aí alguém falou lanche para escola. Lanche para escola, não sei se foi você que tá aqui me seguindo, que me perguntou lá no meu Instagram, que eu falei da Carol e da Melina. As duas têm várias opções de lanche low carb, tá? Muita opção. Meu doce Rafael e minha docinha preferida. Mas vamos lá. O que eu acho legal? Cuidado para emagrecimento, gente, com receita low carb. Bolo, brownie, pãozinho, tudo isso é muita gordura. Muito cuidado, porque isso atrapalha o emagrecimento, tá? É ótimo para a gente ter uma opção ali para trocar de farinha de trigo, ótimo, mas não faz disso a sua rotina. Todo dia um bolinho, um pãozinho, porque senão atrapalha o emagrecimento, sim, tá? Muito cuidado. Acho que eu falei tudo, Cris, não sei. Nós vamos. Daqui a pouco a gente vai ser derrubada, mas assim, sobrou assunto. Se vocês acharem que é legal, mande pra gente nos stories. Se querem outra live, a gente marca mais pra frente. A gente pode fazer um também. Que eu vi que teve uma galera do DM1 que entrou aqui. Meu público fiel DM1 entrou aqui. Podemos fazer uma em breve aí do perfil do Etienne. Mas foi muito legal, assim. Eu acho que foi bastante produtivo. É um assunto sem fim. A gente ficaria aqui umas 3 horas falando. Só do álcool, hein, Etienne? Só de álcool dá uma live. Pois é, há muita coisa para falar, né? Pois vamos, gente. eu vou abrir caixinhas lá no meu, você abre aqui também, a gente faz umas perguntas. De terça-feira, eu vou abrir todas as terças, caixinha de perguntas.
para a gente começar a ajudar o pessoal dentro da necessidade deles mesmo, né? Tá vendo? Mas Legal. não veio nenhuma, não veio ninguém querendo cortar a nossa cabeça aqui no Instagram. Já Nada, deu todo mundo 10 horas e pô, salva essa live que o pessoal tem uma galera que pediu para você salvar. Vai ficar salva aí então. Vou agradecer é, todo mundo que ficou aqui com a gente. Muito obrigada. Espero que vocês tenham aprendido bastante, tirado as dúvidas. Se ficar dúvida, ainda manda pra gente, ou pra mim ou pra Cris, que a gente responde com o maior sim. prazer. E Acho que é eu vou agradecer a presença de todos. Foi muito legal. Eu, além de produtivo, eu me diverti bastante aqui. Foi joia. também. E agradecer a disponibilidade da Etienne de pegar esse momentinho aí do dia dela e vir me agraciar aí com essa live tão legal. Um beijo, obrigado e obrigado a Obrigada, todos. Gente, obrigada a vocês todos. Salva aí então. Até mais. vou pelo menos tentar. Deixa eu ver aqui. Um beijo a todos. Beijo. Eu não vou sair fazer nada, vou esperar você Tá bom. fazer besteira.